Olá, meus vampeirinhos, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Alonso, filha de Drácula, e hoje é terça-feira. E terça-feira é dia de falar o quê? Da minha skin de autora, porque, pra quem não sabe, eu sou uma autora fragmentada, também conhecida como a Barbie Ruiva Profissões. Também pode ser proteção também, não me importa não, porque aqui a gente defende que a gente protege todo mundo que tiver que proteger. Mas uma das minhas skins, como eu jogo RPG, eu gosto de jogar jogos, estou viciada em um jogo que só pela misericórdia de Jesus, que para eu conseguir sair, porque esse jogo é um jogo que eu interajo com outras pessoas, mas não estamos para falar aqui sobre isso hoje, Amanda. Vamos focar aqui. Então, como eu tenho várias skins, eu sou uma autora fragmentada, de terça-feira eu falo de livros, sexta-feira é a vez da Amara, e eu estou vendo aí se eu coloco na sexta também ou na quarta como um plus aí para vocês. Ou no dia, não sei, eu preciso verificar ainda qual que fica melhor quando eu for trazer convidadas. Então seria um episódio extra, né? Então eu vou pensar aí, então para quem já está querendo acompanhar aqui o canal /podcast pelas plataformas digitais, eu sempre vou estar por aqui de terça e de sexta. Na terça é a minha skin autora, a Amanda, que também é /leitora, porque a Amanda também lê, eu também leio, no caso. E de sexta-feira vocês vão ficar aí com o meu alter ego, a minha personagem, que é a Mari, e vocês vão conhecer ela mais nessa sexta-feira. Aproveitando isso, no caso, quem quiser mandar perguntas para a Mara, eu vou abrir uma caixinha de perguntas hoje, terça-feira. Talvez depois que eu acabo de gravar aqui esse vídeo, então vai ser lá para umas 9 horas, 9h30 em torno disso. E vocês podem mandar e aí vocês fazem as perguntas que vocês quiserem, que na sexta-feira eu vou ter o vídeo da Amada respondendo. Ou talvez não, porque sexta-feira, vou deixar para sexta-feira que vem, mas eu vou pegar as perguntas amanhã. Por quê? Sexta-feira é o dia do meu lançamento. Inclusive, é por isso que eu estou falando sobre o meu vídeo hoje. É sobre o meu lançamento. Então, talvez sexta-feira vamos ter reações da Amara no meu processo de escrita, enfim, como foi ter a Amara e as opiniões dela, tudo o que ela quiser falar a respeito do lançamento de sexta-feira, que é Espectro Juramento Marcado. Bom, vocês sabem, eu vou até pegar aqui às vezes porque eu fiz um pequeno roteiro para eu não ficar fugindo muito do tema, tá? Porque vocês sabem que eu começo, ficou meio que fujo, acabo esquecendo e assim fica. Mas estamos no ao vivo, é um podcast, então eu acho que vale a pena, né? É um monólogo que eu espero que não seja monólogo. Em breve vou poder responder perguntas de vocês, fazer interações, porque eu gosto muito disso. Mas eu sou, para quem não me conhece, ainda não acompanhou o meu trabalho no outro canal, que também era Amanda Alonso Filha de Drácula, mas antes era mais Filha de Drácula, depois que eu adicionei o Amanda Alonso, mas agora esse aqui é o podcast Filha de Drácula. Gostei do nome, mas enfim, voltando. Eu sou uma autora, uma autora nacional, eu escrevo livros na verdade, eu tenho 2 pseudônimos, então vamos focar na Amanda. A Amanda, que sou eu, no caso aqui agora, nesse momento, eu escrevo livros sobre dark romance, romance romântico policial. Esse é o que eu tenho mais dificuldade de explicar pro pessoal, porque quando eu falo que eu escrevo um romance policial, as pessoas vão imaginar que é tipo assim, até assim, alguns até gostam, Sherlock Holmes, a empregada, aquela coisa, que é essa mistério. Mas não é isso. É assim, é um casal onde ou o mocinho, ou a mocinha, ou ambos fazem parte da força policial, seja policial civil, policial ambiental, polícia penal, agentes federais, detetives, bombeiros, enfim, toda essa gama de profissões aí que a gente tem, que são muitas, né? Dentro da lei. Então eu escrevo sobre fora da lei e dentro da lei, e é sobre isso, né? Eu também escrevo romance clichê fazendeiro, porque, gente, eu moro num sítio. Inclusive eu cresci nessa casa.
entendeu? Essa casa é a casa dos meus avós. Então eu passei a minha infância toda nessa casa. Inclusive teve um período em que eu morei aqui. Esse também já foi o meu quarto e continua sendo o meu quarto. Agora que eu estou morando aqui de novo. Então, tipo assim, para mim o clichê de fazendeiro é muito mais fácil. É o meu lado conforto, porque eu entendo as questões da fazenda, tudo que vai. Gente, eu tenho minhas plantas para cuidar, eu tenho meus animais para cuidar, tenho os animais dos meus tios, que são das outras casas, que é no mesmo terreno, eu tenho para cuidar também. Então tá tudo tranquilo, então, tipo assim, tá tudo dentro do esquema. Então, para mim, tipo assim, é uma situação natural. Eu tenho um ou outro CEO, tenho um ou outro CEO, mas eu já notei que os meus CEOs bonzinhos demais, o meu público não gosta. Eles gostam do CEO que, se for preciso, ele vai pro lado um pouco assim mais sombrio, fora da lei. Né? Ele faz justiça com as próprias mãos. Fazer o quê? Tipo Charles Walker, né? Que muita gente aqui conhece. Mas, resumindo tudo isso, e eu escrevo também, obviamente, romantasia. Aí pode ir para fantasia. Aí a fantasia pode ir para o terror, que a Mara, gente, os 2 contos da Mara já lançados, os 2 foi pro terror. Pro terror mais de 18. Então é sobre isso. Então, tipo assim, só para vocês terem uma ideia. Mas eu também tenho futuramente aí já planos para esse ano, inclusive, para uma romantasia entre vampiros. Ai, gente, eu tô doida pra sentar e escrever essa história. Ai, tô doida. Na verdade, eu já comecei a escrever, tô doida pra voltar nela, né? Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, eu sou essa autora versátil que se falam, né? Eu tenho meu pseudônimo, que é A.K. Bianchi. A maioria de vocês também já sabe. Para quem não sabe, estou falando porque eu já me revelei, já apareci, a Mara já apareceu na A.K. Bianchi. Então tá tudo certo, não temos problema com isso. Por que eu separei os nomes? A Amanda escreve coisas para maiores de 18 anos, entendeu? Para mulheres e tudo mais. Homens também que gostam de romance e tal, para maiores de 18 anos. Então saiba que, se você ler os meus livros na Amanda, vão ter detalhes e cenas mais descritivas e mais pesadas. Vai ter um hotzinho também, ou um hotzão, depende do livro, porque eu sigo muito a linha dos personagens. Tem personagem que é safado, tem personagem que é muito, muito silencioso, muito quietinho, muito slow burn. Então a gente vai respeitar o momento dos personagens, não é o eu que manda, é eles que mandam. Então eu tenho a Amanda, a AK. A AK, ela escreve para adolescentes. É fantasia, é romantasia. Talvez estou pensando se eu pego algum romance universitário, assim. Só que pode ter o romance, mas não vai ter o hot. Essa parte lá não vai ter. Então, por indicação jurídica e também aconselhamento da própria Amazon, ai, gente, eu tava aqui verificando. Eu vou gravar eu rindo. Como vocês viram, o que aconteceu? O meu notebook, eu não sei por que isso disso acontece, que quando ele acaba a bateria, ao invés dele me avisar, tipo assim, bateria baixa, no caso ele avisa, só que ele já desliga. Foi o que aconteceu. E aí, pegou eu gravando bem na hora que eu vi a mensagem, aí eu fui procurar, eu vi que o fio não estava conectado e eu não estava achando o fio. Aí eu fui lá e xinguei, falei um belíssimo de um palavrão, mas ele não vai entrar no aqui porque eu vou acabar dando um corte. Então saiba, tipo assim, Amanda, não é ao vivo. Gente, é porque é quase, mas assim, é porque o notebook desligou, e aí o notebook desligando eu não consigo gravar. Mas voltando ao que eu estava falando. Por recomendação da Amazon e por questões jurídicas, porque sim, entrei em contato com a minha advogada, eles me aconselharam a separar os nomes. Então, como a Amanda fala para mais 18 e como a AK, e como eu também quero escrever livros para adolescentes, então no método, na hora de divulgação, e até mesmo do pai ir lá procurar meu perfil, minha página e tudo mais, para não ter esse conflito, porque nós sabemos que nem todos os pais
veem a idade indicativa dos livros e tudo mais que os filhos estão lendo. Então eu optei por eu ser a consciência, então eu separei por isso, conversei com a Amazon, mandei muitos e-mails para eles e conversei também com o advogado, enfim, isso daí foi bem antes dessa lei nova e tudo mais, do ECA. Isso aqui eu não quero nem entrar porque não está em pauta, não sou uma pessoa do meio, eu só sigo o que me falam e, tipo assim, e meu jurídico, meu jurídico virou e falou assim, Amanda, faz assim, eu falei assim, então é assim que eu vou fazer. Né? E a própria Amazon também, isso daí eu tô falando de coisa de lá de 2022, 2020, foi 2023, mais ou menos, que eu peguei para analisar e que aí eu acabei separando, né? Bom, diante disso, das minhas skins fragmentadíssimas, vamos falar agora do que nos importam. Como eu disse para vocês, a Amanda, essa autora que vos fala, gosta de escrever dark romance, mas não é o dark romance, assim, o dark romance ele foi muito deturpado nesses últimos tempos, deturpado no sentido de ele era para um motivo, se tornou para outro. Vou explicar. O que é a ideia do dark romance? Não é nem o mocinho, mas também não é o vilão. Ele é o anti-herói. Eu vou dar exemplo de um anti-herói para vocês entenderem e saber como que isso analisa. O Loki. O Loki, dependendo da narrativa, ele é o vilão, e dependendo da narrativa, ele vai estar do lado dos Vingadores. Então ele não vai. Ele, tipo assim, tem aquele lado, assim, aquela questão toda, e lá, toda aquela parte cinzenta, que você nunca sabe de que lado que ele vai estar. Mas, contudo, o Loki, ele é um parceiro incrível. Ele não se importa, né? Primeiro que ele não se importa, que ele tem filho lobo, jacaré, cobra, ser humano. Ele não tá nem aí. Ele gostou, ele vai se envolver, então ele não se importa. Só que o Loki, mesmo sendo lá o anti-herói, querendo destruir, tendo ambição, isso e aquilo, ele nunca na vida vai levantar uma mão pro par romântico dele. Muito pelo contrário, ele é capaz dele destruir o mundo por causa do par romântico. A questão, eu até entendo uma questão da parte de sequestro e tal, porque entra nisso, só que na parte de sequestro, essas coisas e tal, o mocinho não vai estar batendo na mocinha. Ele não vai estar lá cometendo crimes contra a mocinha. Muito pelo contrário, ele trata ela como se ela fosse um bibelô, mesmo no momento se ela for inimiga dele. Entendeu? Mesmo ela sendo inimiga e tudo mais, e tendo toda aquela questão, etc e tal, ele não vai maltratar ela. Tanto é que tem uma... porque deu 9 horas, eu tenho que tomar meu remédio. Hoje vocês estão vendo de tudo aqui nesse canal. Estão vendo de tudo. Mas, enfim, o que eu tava falando? Lembrei. Tem uma frase que eu li há um tempo atrás, alguns anos atrás, que define perfeitamente o que seria o anti-herói, que é o Dark Romance. O herói eu vou sacrificar você para salvar o mundo. O vilão vou sacrificar você e o mundo. Não me importo com ninguém, só comigo mesmo. Mas o anti-herói, meus amores, o anti-herói, ele vai queimar o mundo só pra mocinha, a personagem dele, o amor dele, ser feliz. Se ela tropeçou, ela tava caminhando, tropeçou, trombou sem querer com alguém, o que ele vai fazer? Vai brigar com ela? Não, ele vai mudar de arrasta aquela pessoa, vai cortar o braço, uma perna, um pé. É isso que é o Dark Romance. São pessoas que são livros e narrativas muito intensas, que precisa de ter uma certa redenção, mas não entre os protagonistas. O mocinho, o anti-herói, o par romântico, que é como eu gosto de falar, o par romântico nunca vai maltratar a sua amada. Nunca, não tem essa coisa. Ai, Amanda, mas entra o bullying, tá? Quem gosta de bullying, beleza, gente, mas o bullying é uma coisa que, tipo assim, não envolve espancar, não envolve não envolve embebedar ela e coisas do gênero, muito pelo contrário. O bullying é a famosa frase de, tipo assim, eles estão lá brigando e tal, ela aparece chorando com o olho roxo
ele vai fazer a clássica pergunta: quem fez isso com você? É a clássica, ai que me arrepia. Eu nem gosto de bullying romance, mas ai que me arrepia inteirinha, eu tô toda arrepiada, né, aqui, ó. Você dá pra ver. Por quê? Porque é isso que a gente quer. Ele tá brigando, mas é só ele que pode brigar. No máximo que pode acontecer um bullying romance, assim, no máximo que eu ainda assim, tipo assim, dou uma passada de pano, ele dá uma puxadinha nos cabelos dela assim, sabe? Tipo, fazer umas brincadeirinhas. Mas passou de muito disso pra mim também já não rola. Ainda mais eu que sofri bullying. Se todos aqueles meninos que fizeram bullying comigo era por causa da forma de demonstrar amor, foi totalmente ridícula, porque muito pelo contrário, só me afastou. Agora, se aquela briguinha de cão e gato, gente, eu vivo tendo livro, eu tenho muitos livros que são brigas de cão e gato. Eu tenho, sim, um Enemies to Lover, que eles brigam, tipo assim, não é eles, na verdade, é a família que brigam, só que quando eles se conhecem, eles não sabem que são dessa família e tal. E ele só vai descobrir depois, ela também só descobre depois e tal, mas ela foge, fica fugida por 10 anos, ele fica obcecado por ele, enfim. Não é esse o livro. Então, estou explicando o que é o Dark Romance e o que vocês vão encontrar nos meus livros de Dark Romance. Amanda, então seus livros são leves? Eu não acho os meus livros leves. Não é porque não tenha situações com o casal, tipo violência, com o casal, que não vai ter os vilões. É pra isso que existe o vilão. Vilão, pra mim, você tem que odiar. Você tem que odiar, não adianta. Ai, passei pano, fez vilão errado. Porque o vilão não pode passar pano pra vilão. Então, se vocês pegam personagens e características de um vilão e joga no par romântico, meus queridos, eu vou odiar esse par romântico, eu não vou nem ler. Eu não vou nem ler porque o ódio já vai estar aqui, gente. O ódio já vai estar aqui, ó. Sabe? Mas é claro que se for uma coisa, tipo assim, ai, tipo assim, não envolvendo violência contra a mulher e tal. Agora, às vezes tem a questão, tipo assim, dele falar, às vezes que é a questão do bullying, dele humilhar, fala assim, ai, você me traiu, ou coisa do gênero, e você é uma traidora, e coisa, tipo assim, todas essas coisas, e aí ele mesmo, magoado, vai lá e prende ela, enfim, por causa de todo. Isso daí são coisas aceitáveis porque estamos falando de um dark romance, entendeu? Agora, sem ter nada disso, você está entendendo o que eu estou falando, né? Com base nisso, eu tenho muitos dark romances e na sexta-feira, dia 20 de março, eu estou lançando depois de... Parei de fazer as contas. Foi junho ou julho? Acho que foi junho. Julho, dezembro 6, janeiro, fevereiro. Depois de quase 8 meses, 9 meses vão por aí, porque já deu 9 meses, porque eu lancei o livro do Donatello na metade do mês e estamos mais quase aí da metade do mês, eu vou lançar. Depois de 9 meses, gente, um filho, literalmente, olha, uma gravidez. Depois de 9 meses eu estou lançando esse livro que é Espectro, Juramento Marcado. É um dark romance, é também uma noveleta, então não é grande, tem tem quase 30 mil palavras, dá em torno de 150, 200 páginas, então é um livro. É uma noveleta bem curtinha, é um romance bem curtinho para você ler. São personagens, o Espectro, que é o Jasper, gente, foi tudo de bom escrever ele. A ideia dele, inclusive, gente, olha que loucura. Como que veio a ideia do Espectro? Eu estava rolando pelo TikTok, estava muito viciada naquelas histórias de Reddit. E aí vinha a narração da moça a primeira narração que ela virava e falava era: você já ultrapassou aquela linha que era do tipo assim, entre a lei e fora da lei? Já me interessei. Aí ela começou a contar a história e tal, eu. Mas cadê eles ficando juntos? E eu não fui a única, porque o que aconteceu? Eu vi lá e virei e falei assim, não acredito, vocês não ficaram, não teve, tipo assim, essa história mesmo sendo feita, verdadeira, sei lá, só tava lá pelo entretenimento. Assim, como assim não ficaram juntos? Pois eu vou escrever um romance que os dois ficam juntos. E comentei despretensiosamente. Comecei a escrever, fui viver minha vida, fui na Bienal de Pernambuco. O que aconteceu? Meu comentário viralizou. Aí eu que já estava com aquela vontade de escrever, falei assim, vou escrever a história de um gangster e uma médica viúva que é a mãe
Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha. Nem o Jasper esperava por essa. Nem ele. Acho que nem o destino. Na verdade, o destino sou eu. Pausa pra. Isso aqui é outro momento da divulgação. Mas nem o Jasper esperava por isso. Então eu comecei a escrever. E, gente, escrever essa história foi muito profunda. Porque eu cheguei até a conversar com padres. Porque em outubro, eu tive um episódio muito forte da minha ansiedade e da minha depressão no mês de outubro. E é engraçado porque eu fui na Bienal de Pernambuco, eu conheci muitos dos meus muitos leitores lá em Pernambuco. A Ká conheceu, então, mais leitores ainda lá na Bienal de Pernambuco. Mas, como a gente sabe, essa doença, ela não vê horário, ela não vê local. Eu estava num local lindo gente, é o Nordeste. Eu estava no Nordeste. Né? Conheci Porto de Galinhas, uma coisa que, tipo assim, eu nunca imaginei que isso iria acontecer. Mas, tipo assim, eu conheci. E mesmo assim, eu não conseguia ter aquele impulso, aquela vontade, enfim, muitas coisas que não vêm ao caso. Eu precisei me reconhecer, me reconectar, então foi um momento que eu fiz uma pausa na escrita. Eu já tinha feito essa pausa em junho, mas não era uma pausa oficial. Eu pretendi lançar mais livros do ano passado, mas eu precisei refletir sobre minha carreira, tanto de autora como a Amanda, não só a Amanda autora, mas a Amanda marqueteira e a Amanda empresária. Então eu tive que pensar e planejar muito o que eu queria da minha vida, juntando com as vozes da minha cabeça. Eu até parei de brincar com isso, com essa questão de fonte, vozes da minha cabeça. Eu parei, porque eu tive o meu episódio de ansiedade e depressão foram tão fortes que realmente tinham vozes que falavam na minha cabeça. Era a voz da doença. Né? Conversei com psiquiatra, estou em acompanhamento, então, né, estou melhorando aos poucos, tô me sentindo feliz e tudo mais, estou buscando mais isso. E nesse meio interim, veio toda essa questão do dark romance, das pessoas estarem buscando um dark romance que envolve crimes, e principalmente violência contra a mulher. Eu gosto de escrever máfia, eu gosto de escrever esses personagens que estão entre a lei e são meio ambíguos, essa situação toda, assim, sabe? Eu gosto de escrever esse tipo de personagem. Mas eu estava me sentindo muito incomodada com o que o público estava lendo. E, gente, de certa forma, eu sou escritora. Por mais que eu faça divulgação, por mais que eu faça tudo, eu também sou marqueteira. Eu tenho uma pós-graduação em marketing. Então não dá para eu ser somente a Amanda escritora, sendo que tem a Amanda que entende de marketing, que entende que o livro é um produto, que entende que o livro não é seu filho, apesar de eu ter brincado que fazem 9 meses que eu não lanço. O livro não é para mim. Por mais que eu escreva o que eu goste, eu preciso entender o que o público quer. E eu estava muito decepcionada em observar e ver que o público estava indo para esse lado. Então eu me questionei muito, de verdade, tipo assim, pra caramba. E para quem não sabe, eu sou cristã, eu sou católica, né, cristã, mas por muito tempo eu fiquei sem ir para lado nenhum. Já fui pro lado evangélico, enfim, mas desde berço, o catolicismo está no meu berço, e mesmo eu, quando eu era na evangélica, eu ainda tinha aquele apego pelo catolicismo, mas enfim. Então, por que eu estou falando da minha religião? Porque nesse meio dessas dúvidas, dessas críticas, eu entrei em contato com o padre, eu fui me confessar, eu falei com o meu psiquiatra, eu falei com a minha psicóloga, eu conversei com amigas leitoras, amigas autoras, eu conversei com uma cambada de gente. Para quê? Para eu entender. Só que não adiantava, por mais que algumas pessoas falem, eu escrevo o que eu quero, que isso, que aquilo, que aquilo outro. Só que, gente, eu vivo da escrita. Eu preciso que os meus livros sejam lidos. E eu precisava entender o porquê que os meus livros não estavam sendo lidos. E não é nem por causa disso, porque eu tô sendo aqui muito mal agradecida,
porque eu tenho os leitores mais incríveis do mundo, que mesmo com tudo isso, ainda tinha muitas pessoas que leem os meus livros. Então, mesmo eu não lançando, eu mantive, sabe, um patamar alto aí de leituras e tudo mais. Então, eu até estou parando um pouco de ser um pouquinho mal agradecida, mas eu precisava entender sobre isso. E aí eu falei assim, cara, se eu tiver que escrever o Dark que comete crimes, eu vou parar com o Dark. Eu vou parar com os meus mafiosos, eu vou parar com isso, porque quando a gente faz a nossa marca de autora, que toda autora, se é iniciante, se tá no meio, ou se já tem uma longa casa, precisa entender qual que é a sua marca de autora e principalmente quais que são os seus valores que são inegociáveis. Porque a minha marca de autora, ela vive mudando constantemente, ela não é uma coisa que é isso, cravei na pedra e não vai mudar mais. Não, a minha frase mesmo já mudou várias vezes. Agora que eu entendi que eu sou uma autora fragmentada, escrevo romances ardentes e caóticos. Agora que eu estou começando a entender, depois de quase 6 anos, eu estou entendendo como que é a minha marca, a minha posição. Só que tem coisas para mim que são inegociáveis, tipo crimes como violência contra a mulher, situação que tem racismo entre os protagonistas principais, isso pra mim é horrível, homofobia, essas coisas assim pra mim, tipo assim, crime com animal, vocês não vamos nem citar aqui, porque meus animais são todos Matusalém, eles não vão morrer nunca, eles vão ter 300 anos e eles vão viver, entendeu? Inclusive, Serafina não vai falecer nunca, 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 nunca na vida, ela vai virar caquética, ela vai ser imortal, ela não vai, nem Boris não vai, nenhum dos animais vão envelhecer e vão partir dessa para a próxima. Os humanos não têm problema com isso, não sou apegada ao humano, mas não venha me maltratar os animais. Aí eu não consigo. Então, essas questões são inegociáveis para mim. E se o público, a maioria do público, da qual eu escrevo, tá pedindo mais livros de uma situação que eu não escrevo, sinto muito, eu vou para outros, porque eu ainda tenho os meus policiais, eu tenho os meus fazendeiros, que dá para eu fazer, que é o clichêzinho, aquela coisa gostosa, aquele bruto rústico, sistemático, que a gente consegue fazer. Então, escrever o livro do Espectro foi uma nuance de emoções que eu senti, sabe? Foi uma nuance de sentimentos mesmo, de dúvidas, foi de muita oração, muito choro, muito, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Até que eu tomei uma decisão. Vamos ver se essa decisão vai até o final, porque tudo vai depender do lançamento de sexta-feira do Espectro. Eu não vou dizer ainda, né? Mas estou só aguardando qual que vai ser como que vai ser esse lançamento e tudo mais. E eu vou acabar dando uma analisada. Uma coisa que eu quero dizer antes de comentar sobre o livro em si. Eu quero vir aqui em público agradecer todos os meus leitores. Seja os leitores do WhatsApp, seja os leitores do Instagram, que são os leitores anônimos, aqueles do Instagram que só me manda DM e tudo mais, e que me manda mensagem, e que isso, e que aquilo. Leitores meus que vão no Threads e que comentam e tal. Gente, vocês não têm noção da força que vocês tiveram de outubro para cá. Na verdade, acho que é mais de junho para cá. Porque eu não vou falar muito, porque já tô até com vontade de chorar. Mas em junho eu perdi a minha gatinha, né? Que ela, inclusive, era inspirada na Serafina. E ela veio a falecer. E tá sendo um pouco difícil, né? Tá sendo uma das coisas mais difíceis. Mas, pra mim, né? E ainda tenho que, por mais que já faz 2 anos, também tem o luto pelo meu avô, que, cara, que ele morava aqui nessa casa, inclusive. E, enfim, não quero chorar, não é esse o intuito. O intuito é agradecer, porque vocês não sabem a força que vocês me deram inconscientemente de junho pra cá. Porque muitas das vezes eu tava duvidando, muitas das vezes eu tava me perguntando se a escrita realmente era pra mim,
Muitas das vezes eu tava, como que eu posso dizer? Eu tava desolada mesmo, eu acho que, não sei se é essa palavra, eu tava desacreditada de muitas coisas e tal. E, gente, sempre quando eu tava pensando em desistir ou me perguntando se meus livros eram bons mesmo, se meus livros não eram bons só pra mim, sabe? Aquela questão de, ai, sou coruja, e isso e aquilo. Vocês me mandavam uma mensagem na DM surtando por livros que vocês já leram e estavam relendo, e aí eu divulgava o livro, vocês surtavam comigo em privado, ou comentava qualquer coisa, tipo assim, ai, lembrei de tal personagem, ou então eu assim, nossa, Amanda, vi esse vídeo, por que você não escreve uma história assim? E o mais engraçado é que sempre colocavam ou um policial, ou um fazendeiro, ou uma coisa assim, tipo assim, que realmente era até mesmo mafioso e tudo mais, que realmente era daquilo que eu escrevia. E eu acho que talvez eu não tenha me expressado tão bem o quanto isso foi forte para mim, o quanto isso me ajudou e me motivou a não querer desistir, sabe? Então teve uma força aí divina, uma força da ciência, porque eu estou em terapia ainda, faço acompanhamento psicológico, o psicológico tá mais ou menos, né? Mas o psiquiatra, inclusive, faço mais, tá firme e forte lá, né? E me apeguei muito com a minha espiritualidade e tudo mais. E eu falei assim, tá, então com toda essa ajuda, então vamos lá, né? Então escrever o espectro foi bem no momento que eu tava ondulando, e tem uma frase que inclusive eu divulguei ela hoje, tem uma frase que a Mônica, eu acho que é a amiga é uma das esposas de um dos mafiosos que tem lá, que é do zelador, que ela vira e fala assim, eles têm códigos, eles são monstros que caçam monstros. Quando eu ouvi isso, tipo assim, eu mesma escrevi a frase, tá, gente? Tipo assim, querida, foi você que escreveu a frase. Sim, fui eu que escrevi a frase, mas eu fiquei pensativa com a própria frase que eu escrevi. Então, foi um impacto muito grande para mim. Foi tipo assim, eu falei assim, cara, é verdade. Tanto é que até mesmo foi, gente, um padre me explicando. O padre conversando comigo sobre isso foi muito engraçado. Porque conversei com ele de várias situações, enfim, né? E uma delas foi, né? Porque foi no momento de confessão, né? De confessionário e também de ter algumas dúvidas e tudo mais. Eu explicando para ele tentando entender. Parando para pensar hoje, eu acho que foi uma situação muito inusitada. Né? Eu acho que ele nunca ia esperar um negócio desse. Mas, e aí eu entendi que, por exemplo, assim, tá, eles são fora da lei, eles fazem as coisas, só que eles têm um certo tipo código de honra, sabe? Eles têm uma situação assim que é até o limite que eles fazem. Então eu fiquei mais tranquila de escrever. E quando eu fiquei mais tranquila de escrever, gente, o livro saiu assim, ó. No estalar de dedos, eu acabei esse livro dia 31 de dezembro. Era véspera de ano novo. Eu tava finalizando esse livro. Olha, tipo assim, era véspera de 2025. 2025 tava para finalizar e eu estava finalizando um ciclo. Não somente um livro, mas um ciclo que veio junto com esse livro. E, gente, vamos falar sobre Jasper Donovan. Cara, às vezes eu estou relendo o livro, né? Essa semana mesmo, segunda-feira, eu fui reler, porque fui fazer a diagramação, fui dar uma última lida antes de lançar na sexta-feira. Eu falava assim, gente, fui eu que escrevi esse mocinho? Eu, às vezes, acho que eu tenho baixo o Chico Xavier, assim, sabe? Tipo, e a gente escreve lá, porque eu falava assim, gente, que homem mais maravilhoso. Olha só a história. A história, ele é um gangster, que ele foi alvejado no primeiro capítulo, ele já é ele sendo alvejado, e quem é a única pessoa que vai salvar ele? Nossa querida Melly, que na época era uma enfermeira. Então, ela foi lá, ela salvou ele, e tipo assim, ninguém mais queria cuidar dele. Ninguém mais. E ela foi lá e cuidou e tal. E aí, quando ele esteve alta, ela não estava, porque ela não estava de pontão, ela estava de folga.
ele deixou um bilhete no armário dela, super fofo. Bilhete, escrevendo assim: se um dia você quiser que eu cuide de alguém, é só me ligar. JD. Gente, homem misterioso. Quem que não gosta de um homem misterioso? Mas tudo bem. 6 anos depois passam. A Melly já não é mais uma enfermeira, porque ela queria ser médica e tudo mais. Então, ela já é uma médica especialista em trauma, né? Ferrada porque ela é nos Estados Unidos, então ela tem um monte de dívida estudante para pagar. Ela é viúva e tem uma filha de 5 anos. Então, coitada da pobre. Ela tem um carro que é bom, é médio lá sim, mas né, dá para andar, mas não é o carro mais luxuoso. Porque estamos falando de uma médica nos Estados Unidos, né? Tipo assim, coitada. Mesmo com algum tipo de bolsa e tudo mais, ainda tem dívidas para pagar, né? Então ela não ganha, bem ganha, mas ela vai para gastar nas contas dela. Enfim, a filha dela chega e conta uma situação com o orientador, que, gente, é dark romance. Eu falo que meus dark romance, eles não tem o problema com o casal, mas com o vilão acontece. E aí a filha dela sofreu uma situação lá, e ela, tipo assim, como assim, minha filha? Sofreu esse tipo de situação, ela já fica puta. Ela vai atrás da escola, ela vai atrás da filha dela para saber se, né, dos males, tipo assim, se teve alguma coisa a mais, tipo, penetração e tal. Enfim, ela vai e aí é toda ela assistindo. Aí o que acontece? A escola diz que as meninas, que ela não era a primeira criança a tá relatando aquilo, e era mentira, uma brincadeira e que ela tava mentindo. Ela vai pra delegacia, a escola já ligou na delegacia e taxou ela como louca. Ela chora, se desespera, mas aí ela lembra o quê? Daquele bilhete. Lembra aquele bilhete lá? Pois é, ela lembrou daquele bilhete. O que que ela fez? Ela foi lá, ela se pega e falou assim: o telefone vai funcionar? Não sei. Faz 6 anos. Se ele tá usando o mesmo número, eu não sei. Eu tenho o meu mesmo número há 15 anos, então faz sentido. Ela vai lá, ela liga, ele atende e ela conta a situação e ele vira e fala assim: pode deixar comigo. Só que o Jasper, ele já ainda lembrava da enfermeira, tipo, de mãos aveludadas, que cuidou dele. Né? Ele vai até fica um pouco decepcionado, porque ele acha que ela ainda é casada, que ela é casada e tal, né? Tem um filho, teve uma filha e tal. E aí, ele resolve o Paranauê, ele desaparece com o orientador. Só que nessa que desaparece o orientador, o que acontece? Pois é, a situação lá, o covil, né, o ninho de cobras lá, mexeu no vespeiro. No vespeiro mexeu, veio todas as abelhas, todas as cobras, tudo veio em cima dela para atacar. Ela começou a sofrer ameaças. Só que aí, além de estar sofrendo ameaças, o Jasper sofre uma emboscada. O JD, no caso, né? JD, o espectro, sofre uma emboscada. E aí ele estava perto da onde? Da casa da Anneli. O que ele faz? Vou pedir ajuda. E nisso, ela ajuda ele, a filha dele, tipo assim, nossa, é muito engraçado, tem um áudio da menina falando assim, nossa, tio, se você, se o tio, eu só não tenho medo do tio porque o tio tá desacordado, porque se o tio tivesse acordado, com certeza eu ia ter medo do tio, mas não era dele desacordado, tipo assim, morto, mas como o tio tava morto, quase morto, eu não tive medo. Aí a Nelly, tipo assim, Stella, né, tipo, pelo amor de Deus, não me faça passar vergonha. Aí ela, desculpa, tio, por dizer que eu não fiquei com medo do tio, porque o tio tava quase morto. Gente, eu amo a Estela. Eu amo a Estela. Ela é maravilhosa, né? E aí cria todo aquele clima. Ele precisa de um tempo. Ai, Amanda, nossa, mas ele sofreu 2 atentados. Sim, gente, ele precisava, porque se fosse uma coisinha mais leve, mais simples, o que ia acontecer? Ele iria se curar e ir embora, que nem aconteceu da primeira vez. Eu não queria que ele fosse embora. Eu queria que tivesse ainda ali, tipo assim, uns momentos, nem que seja de uns 15 dias, para ter o amor à primeira vista, entendeu? Então, tendo o amor à primeira vista, eu fiquei mais tranquilo. É por isso que ele sofreu um pouquinho uma segunda tentativa aí, né? Ele sofreu essa segunda tentativa e aí foi criando um laço com a Estela, com a Amélie, com a Germaine, que é a
a vizinha que cuida da Estela e tudo mais, e enfim, ele foi se apegando. Só que aí ele nota que tem alguma coisa estranha, gente. Quando aquele homem descobre que estão tentando ir de arrasta com a mulher dele e tentaram tocar na filha postiça dele, esse homem destrói o mundo, literalmente, pelo menos o mundo das pessoas, né? Gente, ele enfrenta FBI, ele enfrenta político, polícia, ele não tá nem aí, porque ousaram tocar na mulher dele. E ele fica bravo com ela. O mais engraçado é que ele fica bravo com ela. Ele fala umas palavras doidas pra ela. Por quê? Porque ela não contou pra ele. E ainda, além de tudo ainda, ela disse pra ele correr. Quando tava nas coisas lá, ela disse pra ele correr. Então, gente, o Jasper, ele é aquele personagem que comete as atrocidades, a gente sabe, ele mesmo fala que ele faz muita coisa por dinheiro, né? Mas por causa da Amélie, ele pausa tudo que ele tem que pausar e ó, fica com ela. Deixa eu ver o que tem mais aqui, né? Se eu falei tudo que eu tinha que falar. Vamos lá, porque eu também não posso dar muito spoiler, né? Eu não posso dar muito spoiler do livro para vocês. Porque senão, o que vocês vão me falar? Vamos lá ver. Aham. Tá. Eu estava vendo aqui, enfim, escrever. O Jasper, gente, o Jasper, olha, eu botei tudo, mas não é que eu botei tudo porque tava. É que eu fui lendo, eu fui vendo muitos vídeos, muitas imagens, eu fui ouvindo muito sobre aquela música I need a gangster who love me better. Enfim, você sabe essa música, a gente ouviu muito essa música escrevendo esse livro. Então, eu botei. Nossa, ele é o verdadeiro Golden Retriever, não, o gato preto. Talvez até uma pantera preta. Se bem que acho que a pantera é mais fofinha do que um gato preto. Porque os gatos pretos são bem afetados. Eu tenho 2. Aqui eu tenho 3. Ele é bem um gato preto. Porque, gente, aquele homem, ninguém toca na minha mulher. Ele fala, gente, ele fala. E quando eu vi que eu botei que ele fala que ele queimaria o mundo por ela. Ai, meu Deus, olha, me deu até uma coisa assim, sabe? Porque, gente, outra coisa que, tipo assim, a Amélie, eu entendi ela, porque, gente, olha só, a cena, imagina a cena. Ele é um gangster, ele caça pessoas, ele vai na porrada de mão, com tudo, tem uns braços musculosos, cheio de tatuagem, um marmanjo de 2 metros de altura, porque sendo fofo e aprendendo a fazer Maria Chiquinha, 2 chiquinhas, era chiquinha ou era trança? Não lembro, mas fazendo cabelo da menina de 5 anos. Gente, outra coisa, ele brincando de espião com a Estela. Eles têm um apelido próprio. Ele brincando de espião com ela e virando e fala, e eles têm o codinome, ele ensina ela algumas situações e tudo mais, tudo na brincadeira, mas ele já tá o quê? Já tá treinando a menina. Já tá treinando a menina. Tanto é que ela vê um arco, um arco e flecha, ela vai falar assim, quando a gente vai poder brincar? Aí ele espera você crescer um pouco, aí ele faz mais ou menos quando você tiver nesse tamanho, aí a gente conversa. Gente, me derreti pra esse homem. Me derreti pra esse homem. Às vezes até esqueço que fui eu que escrevi. Aí eu tenho medo de falar essa frase, sabia? Antes era porque eu tinha medo de falar essa frase, porque as pessoas iriam pensar que eu escrevo pro Ghost. Ou agora eu escrevo por IA. Mas só as minhas pesquisas anônimas sabem que não tem nada a ver com o IA. Né? Porque as pesquisas anônimas, a minha janela anônima tá ali. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Eu vou pegar aqui, deixa eu adicionar a capa do livro. Então, vamos nos aguardar aqui. Só um segundinho. Imagem aqui, imagem, a cena. Vamos adicionar imagens. Deixa eu achar. Não, cancelar. Adicionar uma nova aqui, ó. Peraí. Espectro capa. Adicionar fontes. Deixa eu procurar aqui, gente. Ó, online aqui, ó. Tudo certinho. Capa antiga. Será que vai estar aqui? Eu acho que vai estar aqui, né? ABC. CE.
Não tá aqui. Peraí, gente, que eu sei. Eu baixei a capa, eu só não sei aonde que eu salvei ela. Eu achei que tava aqui nas capas, mas não está. Deve estar aqui. Deve estar aqui nos coisas. Porque eu tô usando o Photoshop da web, sabe? Aquele Photoshop web. Então, é o Photopea. E aí, às vezes fica nos downloads. Porque aqui, achei. Então, se preparem, que a capa. Vamos ver. E olha, ficou até maior que eu. Ai, pera, gente. Olha, pra vocês verem como ele tá um tremendo de um gostoso. Pra até vocês verem como esse homem é tudo de bom, né? Olha, esse daqui é o puro suco verdadeiro. Vamos lá. Vamos diminuir mais para vocês verem. Mas eu também não vou diminuir muito não, tá? Só até ficar aqui. Vou diminuir só mais um pouquinho. É para desse lado aqui que eu vou ficar. Aqui. Olha aqui, gente. Olha. Oh, aqui. Aqui. Olha, gente, que homem. Olha, gente, que capa. Espectro, juramento marcado. Vai estar dia 20/3 na Amazon, no Kindle, e gratuito no Kindle Unlimited. Pra vocês que falam assim, ai, Amanda, não gosto muito de ler e-book, prefiro livros físicos. Se acalmem, se preparem. Eita, ok. Não sei se vocês viram isso, mas tá. Se preparem, tá? Se preparem e muito, porque vai ter livro físico. Eu só não posso dizer aonde, não posso dizer como, mas vai ter. Eu espero que já logo na sexta-feira tenha o livro físico junto com o e-book. Então, tá dependendo de mim, tá? Eu só preciso diagramar, na verdade. Só preciso fazer a diagramação do arquivo. E aí, eu espero que até sexta-feira eu consiga, né? Vamos torcer até sexta-feira eu conseguir fazer isso. Enfim, gente, é isso. Espero que você tenha gostado. Espero vocês lá na Amazon. Querem acompanhar o canal, coisas do canal. Inclusive lá no meu Instagram do canal, eu tô postando, tipo, leria pela dedicatória, falando sobre mais filmes, mais livros, mais séries. Estou falando nos meus perfis de autora, falo dos meus livros. No meu perfil pessoal, estou postando mais a minha rotina aqui no sítio, como que tá sendo, enfim, mais situações assim. Eu posto tudo nos stories, então se quiser acompanhar é pelos stories, principalmente no meu perfil pessoal. E é isso, gente. Beijo. Espero vocês até terça-feira que vem, porque na sexta-feira quem vai ver aqui vou falar é a Mara. Então já se preparem, tá? Se preparem aí, porque ela tem muito o que falar. E ela vai vir falar do livro também. Beijo. Tchau!